pessoal, está no ar mais um Conversa Fiada. Hoje eu recebo uma convidada muito especial, Vera Ferreira. Ela que é neta do mito que foi Virgulino Ferreira da Silva, o rei do cangaço. Vera, é um prazer te receber aqui. Eu queria inicialmente agradecer Denise Silveira, que hospeda você e sua família em Montes Claros e que até te trouxe até aqui o canal. Tá? Obrigada pelo espaço, né? Acho que é muito importante a gente falar. É a primeira vez que eu venho aqui, né? Mas eu quero dizer que é um prazer falar para você, né? Contar as histórias, um pouco da história, o que a gente estava conversando. Sim. Você disse, é muita história. É muita história. História. Realmente muita história. Infelizmente o tempo às vezes não dá para a gente conversar tanto. Isso. Você é jornalista, já foi cinegrafista, né? É repórter fotográfico. E o que você ocupa atualmente? Hoje a gente faz parte da diretoria de uma ONG, que é um OCIP, né? Que é a Sociedade do Cangaço, onde eu tento, o objetivo da gente é sempre estar divulgando a história do meu avô e da minha avó, que eu sou neta de Lampião e Maria Bonita, que eu brinco muito, eu sempre digo que minha avó está sempre relegada, né, ao segundo plano, mas eu acho a importância dela muito grande. E a gente tem projetos de um livro, que nós lançamos o livro da minha avó, vamos lançar um livro também do meu avô, tem um documentário que a gente tá querendo fazer, tem o Memorial do Cangaço, exposições, palestras, e recentemente eu convidei inclusive a Patrícia Pilar para ela estudar, dei o livro para ela ler, para a gente fazer um trabalho sobre a minha avó, que eu acho que é de uma importância muito grande que as pessoas tenham um conhecimento do papel dela no cangaço. Ok. Agora eu queria que você falasse para a gente, porque é curiosidade de todo mundo, que laço te liga a Montes Claros e especialmente a Burarama? Pois é através da minha mãe. Minha mãe é amiga Expedita Ferreira Nunes, está com 81 anos, é uma grande amiga, irmã da mãe da Denise, que é a Dalva, que se conheceram em Propiá, quando minha mãe, quando tinha 9 anos de idade, que ela foi para Propiá, ser criada pelo único irmão do meu avô, que não entrou no cangaço, o João Ferreira, e ela chegar em Propiá, foi a primeira pessoa, a primeira amiga que ela teve em Propiá foi Dalva, e até hoje elas são grandes amigas e irmãs, que eu costumo dizer que eu me emociono com essa amizade, que é tão fiel e tão bonita, né, e tão forte, que une essas duas mulheres. Ok, eu queria então que você falasse para a gente assim, qual que é o sentimento de ser neta de Lampião e de Maria Bonita? É um orgulho muito grande. Eu digo que mesmo quando antes, há uns 30 anos atrás, eu estou com 59 anos, eu lembro quando eu era criança, ninguém sentava conosco na escola, né, do lado, ninguém brincava com a gente, porque sempre dizia que raça de Lampião não prestava. E aos 13 anos, quando eu fui para São Paulo acompanhar minha mãe, no lançamento do livro da Cristina da Mata Machado, que nos deixou muito cedo, ela fez um livro, As Táticas de Guerra de um Cangaceiro, que quando nós entramos na sala do apartamento dela, e tinham vários cangaceiros que ela convidou, a Dadá, Saracura, Silas, Sereno, Labareda, Criança, Balão, a Dulce, né? E eles levantaram em respeito à minha mãe, e conversando com eles, eu percebi que meu avô era muito mais do que eu via até então. Porque minha mãe não falava, ninguém falava, e a gente só ouvia as críticas que os outros falavam. E eu conversei muito com eles naquela época, eu lembro, Felicidade, que eu dando uma entrevista na Folha de São Paulo, eu disse que eu faria um grande trabalho sobre meus avós. É assim, eu talvez não soubesse naquele momento a dimensão dessa promessa, mas eu levei essa promessa a cabo, né, e digo que eu vivo, que a minha missão é essa, é falar sobre meus avós. Tá, eu queria que você falasse pra gente qual que é o grande legado de Lampião e Maria Bonita para o povo nordestino e brasileiro. Eu costumo dizer, Felicidade, que até então existia um sertão esquecido pelas autoridades, né? Que hoje não é muito diferente não, né? Mas naquela época era totalmente esquecido. Era um povo que vivia nas mãos de um coronel, entre aspas, né? Um cara que era poderoso da região e fazia o que mandava e desmandava na vida daquelas pessoas. O cangaço serviu para chamar a atenção do Brasil, das autoridades, que ali existia um povo, que ali existia problema, que ali estavam acontecendo coisas que por falta de autoridade, por falta a impunidade imperava, falta de expectativa para as pessoas, que aconteceram esses grupos de homens
armados, que não tinha a quem recorrer para uma vingança pessoal. Surgiram os cangaceiros, que isso surgiu antes do meu avô. Meu avô surgiu em 1920, quando ele entra no bando do Seu Pereira, e desde 1896 que já existiram cangaceiros, que foi Cabeleira, Lucas da Feira, Adolfo Meia-Noite, Antônio Silvino, Gisulino Brilhante. Seu Pereira foi o chefe do meu avô e entra meu avô no caminho. Então, serviu para um alerta. Tá. Aos 21 anos de idade, a história conta que seu avô, então, abriu o bando dele, né? 24 anos. Formou o bando dele. E um episódio havia acontecido antes, a execução do pai e da mãe dele pela polícia. E daí ele jurou vingança. Foi esse o grande motivo dele iniciar? Foi porque antes de eu saber quem era Lampião, eu sempre busquei saber quem era Virgulino, porque você tem a ideia da pessoa, do personagem, quando você sabe a história da pessoa. O meu bisavô era uma pessoa tida como uma pessoa extremamente pacata, ele fugia de confusão, e por causa de uma briga besta, que foi um roubo de bode, que meu avô tentou apaziguar, tentou chegar para o chefe, que era o seu Saturnino, que eram amigos. Saturnino era padrinho do meu tio João. Pedi para ele falar com o empregado para evitar esses roubos. Mas o velho já estava doente, o filho dele tomou conta, começaram as brigas, as confusões. Veio um coronel da cidade fazer um pacto. Aí o pacto foi: a família do meu avô tem que sair das terras e ir para uma cidade próxima, e o filho do Saturnino, que o velho já tinha nesse tempo falecido, não podia ir na feira de Nazaré. Quebra-se o pacto, Saturnino quebra o pacto, mais confusão, meu bisavô resolve ir para Maceió. Nessa ida, a minha bisavó infarta, morre, foi fulminante. 20 dias depois, assassinam o velho sem nenhum motivo. Né? Foi um assassinato do frio. Meu avô não estava no momento, estava esperando a tropa de burros. Chega, reúne a família e diz: já perdemos tudo. Perdemos as terras, porque você sabe que para o sertanejo perder a terra é perder um pedaço da vida deles. Perdemos terra, perdemos mãe, perdemos pai. A partir de hoje, eu vou matar até morrer. Quem tiver coragem, que me acompanhe. Quem não tiver coragem, acompanhe João Ferreira, que ele já tinha decidido que João ia ficar tomando conta dos irmãos mais novos e das mulheres, que eram 4 mulheres, e o irmão mais novo. E ele e os 2 irmãos mais velhos montaram um grupo para tentar vingar a morte do pai, que foi morto por um da volante, que era o Zé Lucena, mas o delegado Amarílio. Eles não conseguiram matar o Zé Lucena, que ele fugiu, e logo depois ele entrou no bando do Seu Pereira, em 1920, ficou chefiado pelo Seu Pereira de 1920 a 22, foi quando o Seu Pereira, por motivo de saúde, deixa o bando e passa o bando para o meu avô. Foi a partir daí que ele realmente foi chefe de grupos de cangaceiro. A partir de 1922 até 38, quando da morte dele. Tá ok. Com 24 anos de idade, e ele morre com 40 anos de idade, muito novo, né? Nós vamos para o primeiro intervalo comercial e voltamos já já. Não saia daí, nosso papo está apenas começando.